A graça e a paz do Senhor Jesus, sala de oração de Mucuri. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Maricélia Félix da Silva Pinheiro e hoje eu estou aqui para dar continuidade ao estudo da série de Avivalistas. E eu fiquei responsável por estudar um pouquinho da vida de uma grande mulher de Deus que fez a diferença na geração dela, lá no século XIX. No dia 9 de outubro de 1890, em Ingersoll, Ontário, no Canadá, nasce Elizabeth Kennedy, filha do senhor James Kennedy e da senhora Minnie Kennedy, filha única desse casal, e que recebeu esse nome de Elizabeth Kennedy em uma homenagem que o pai dela fez à primeira esposa dele, né? Que havia falecido de uma enfermidade. Inclusive, a mãe da Aimee, ela foi trabalhar na casa do senhor James para cuidar dessa senhora. Só que a senhora não resistiu à enfermidade, veio a óbito e logo em seguida o seu pai tomou a senhora Minnie em casamento e desse relacionamento nasceu a Elizabeth Kennedy. Só que desde pequena ela não gostava desse nome. Então ela adotou para si o nome de Amy. E aí ficou conhecida como Amy Elizabeth Kennedy, seu nome de solteira. Ela desde pequena foi uma menina muito perspicaz, muito animada, né? Muito ativa. Nas pesquisas que eu fiz, no que eu pude ler sobre a infância da Aimee, eu encontrei que de pequena ela fazia sermões para as bonecas dela. Achei isso muito engraçado. Então, ela nasceu num lar cristão, os pais dela eram metodistas, criaram ela dentro do evangelho, né? Mas chegou um período na sua adolescência, por volta lá dos seus 14 a 16 anos, que ela se desviou da fé. Ela começou a fazer aulas de balé, fazer teatro. E nesse período ela estava cursando o ensino médio. Foi onde ela conheceu a teoria da evolução, que fez com que ela duvidasse da existência do Senhor, né? Foi uma fase muito desgastante para os pais, de muitos conflitos na cabeça da Amy. E um certo dia o pai ouviu que haveria uma reunião de avivamento na cidade deles. Ele não perdeu tempo e falou com a filha dele: nós vamos a essa reunião. E chegando lá, nessa reunião de avivamento, ela conhece o pregador que viria a ser o seu futuro esposo, o senhor Robert Semple. Então, naquela reunião de avivamento que ela participou, a qual foi liderada pelo senhor Robert, a palavra de impacto que causou a transformação da mente da Amy é o que está escrito aqui em Atos 2, no versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2, 38 e 39. Foi essa palavra que essa passagem que o senhor Robert leu no dia da reunião de avivamento. Só que a Amy, ela não aceitou Jesus naquela noite não, gente. Ela foi para casa e 3 dias depois, em um momento de oração em seu quarto, ela ajoelhou, levantou as mãos para o céu
e reconheceu diante de Deus que ela era uma pecadora e que ela precisava ser perdoada dos seus pecados. A partir daquele dia, a vida dessa mulher mudou. Ela começa uma busca intensa para desvendar os segredos desses homens de Deus que viveram nesse período aqui da Igreja de Atos. Depois daquela reunião de avivamento que ela participou, ela começa uma busca incessante pelo Espírito Santo. E eu encontrei um trecho aqui que eu gostaria de ler para vocês. Daí por diante, Amy passou a buscar a presença de Deus. Não perdia tempo para orar e ler a Bíblia. Diz Amy que quando orava, falava com Cristo. Quando lia a Bíblia, ele falava com ela. No entanto, chegou o dia em que esta serenidade foi abalada ao analisar. O Senhor dá tudo e eu só recebo. O egoísmo é um traço de caráter abominável. Senhor, o que posso fazer em troca? Amy busca a resposta na Bíblia. O que ganha almas é sábio e resplandecerá como as estrelas sempre e eternamente. É como se uma voz poderosa falasse em tom de clarim. Agora que você foi salva, vá e ajude a salvar outros. Então ela, orando de joelhos, em sua imaginação viu um grande rio, veloz e impetuoso, tragando milhares de pessoas em sua correnteza e levando-os à morte. Então disse: da mesma forma como eu fui resgatada, deveria estender minhas mãos para todos quantos pudesse alcançar, a fim de trazê-los para um terreno seguro. Estaria disposta a cruzar o continente de joelhos só para resgatar um pobre pecador? Mas como eu vou fazer isso? Eu sou filha de fazendeiro e moro a quilômetros da cidade. Como posso almejar ganhar almas um dia? Além disso, só os homens têm permissão para pregar. Muitas indagações surgiram na mente de Amy sobre o ministério da mulher. Tentou encontrar resposta com sua mãe para muitas delas. No entanto, foi na Bíblia que ela descobriu que Débora, uma mulher, havia comandado esplêndidos exércitos. A mulher, junto ao poço, pregou o primeiro sermão de salvação e levou uma cidade inteira a Cristo. E em meio a tanto desejo de pregar a palavra de Deus, Amy não desistia de quem a pudesse ajudar. E numa noite, quando voltou para casa, encontrou a sua mãe examinando a Bíblia para responder suas perguntas. Minha querida, descobri que os dons de Deus jamais foram cancelados. A promessa é para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Assim, Amy pensou na passagem bíblica. Nos últimos dias, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, ela decidiu buscar pela plenitude do Espírito Santo. E numa certa noite, quando ela estava na casa de um vizinho com duas crianças, porque ela começou a participar de muita reunião de oração. Ela orava pelos enfermos, os enfermos eram curados, pessoas libertadas. E nesse dia tinham duas crianças que tinham apanhado febre tifoide. A porta se abriu e quem aparece? O Sr. Robert. O evangelista surgiu diante dela. Um impulso de alegria a envolveu. Robert havia chegado de Stratford e, sabendo que as crianças estavam doentes, foi até lá em visita. Naquela noite, as crianças tiveram os dois como enfermeiros. Amy e Robert conversaram por algum tempo a respeito das cartas que eles trocavam, do batismo com o Espírito Santo que ela havia recebido e do grande desejo que ela tinha de ser ganhadora de almas. Ele percebeu os livros espalhados sobre a mesa e ele deparou-se com um livro de geografia. Folheando as páginas, abriu o mapa do Oriente, dizendo: a China será o meu desafio, meu destino e meu alvo. Amy suspirou. Gostaria de dedicar minha vida a uma causa como esta. E foi justamente sobre isso que Robert desejava falar com ela. A voz do homem que a ganhara para Cristo atravessara sua fantasia. Sei que tem apenas 17 anos, mas eu a amo de todo o coração. Ele se declara para Amy e a pede em casamento.
Ele vai, pede permissão para os pais delas e faz o convite para ela de ir para a China. Então, aquilo que ela tinha pedido, questionado, Senhor, mas como que eu vou ganhar almas? Eu sou apenas filha de um fazendeiro. Deus providenciou. Deus providencia tudo, né? Ele sabia que no coração da Amy não era só uma questão de transformação pessoal. Aquilo que ela tinha recebido, ela queria que outras pessoas tivessem alcance. Depois do seu casamento com a Amy, o Sr. Robert começa a levantar ofertas para começar a sua missão na China. Então foram 2 anos de arrecadação de fundos e de oração, né? De busca financeira e de busca espiritual, para que eles pudessem seguir em direção à sua missão na China. Só que chegando lá, 3 meses depois aproximadamente, que eles estavam na China, e os dois contraíram malária. E o Sr. Robert, ele não resistiu à doença e veio a óbito. A Amy, ela estava grávida da sua primeira filha, Roberta. Ela esperou ter o bebê e depois que o bebê estava com 1 mês, ela retorna para a casa da sua mãe em Nova York. Então, após ela voltar da China, ela retoma os trabalhos com a sua mãe no Exército da Salvação. Elas ajudavam, né, a servir sopas para os menos favorecidos daquele lugar. E foi durante esse trabalho que ela conhece um empresário cristão chamado Harold Macpherson, que veio a ser o seu segundo esposo. E eles se casaram e tiveram um segundo filho chamado Rolf Macpherson. E com esse esposo, ela começou uma campanha evangelística. Então, durante o período que a Aimee ela deixou o ministério dela de lado, o período do seu segundo casamento, ela sofreu crises de apendicite e ela teve que passar por 2 cirurgias. Então, em um desses momentos que ela estava internada no hospital, ela achou que fosse realmente a morte dela. Ela ouviu a voz do Senhor chamando. Ele a chamava e falava assim: agora você vai. Só que ela imaginou que esse chamado fosse para ela partir para a eternidade. E ele insistia: agora você vai. Depois de muito ouvir a voz, ela responde: sim, Senhor, eu vou. Ela entendeu que era o chamado para ela continuar o ministério dela. E quase que imediatamente ela foi curada da apendicite. A partir de então, é que ela começa o ministério itinerante junto com seu segundo esposo, onde eles compraram um carro, venderam a sua casa, compraram um carro, colocaram a frase nesse carro: onde você quer passar a eternidade? E eles montavam tendas, as famosas tendas do avivamento. A Amy, como ela sempre foi muito dada às artes cênicas, né? Ela criou uma estratégia. Ela chegava nos locais, colocava um banquinho. Quando ela via que ao redor dela tinha um número considerável de pessoas, ela descia do banquinho e saía correndo e entrava nessas tendas. E lá ela pregava a palavra do Senhor. Então, gente, nessas tendas, a mensagem que a Amy pregava era uma mensagem simples. Ela pregava aquilo que está lá em Hebreus 13, 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela não pregava aquele evangelho de fogo, uma palavra de impacto.
Ela pregava o evangelho simples, um evangelho de amor, um evangelho de arrependimento, uma palavra de arrependimento. Ela mencionava sobre a festa, o banquete que o Senhor Jesus tem preparado para aqueles que o aceitarem, né? Então, de uma maneira simples, não menos fervorosa, ela alcançou milhares de pessoas para o Senhor Jesus. Durante esse período em que ela morou em tendas, que ela rodou a costa leste dos Estados Unidos para pregar o Evangelho do Senhor, o seu segundo esposo não aguentou aquela vida de morar em tendas, ter que depender de ofertas dos irmãos para alimentação, roupa. Ele não aceitou aquela vida. Ele achava que aquele tipo de vida não era para ele. E ele deixa a sua esposa, ela segue, permanece o ministério sozinho e cerca de 1 ano depois eles se divorciam. A Amy é a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem como a doutrina básica os 4 símbolos: a cruz, que simboliza a morte de Cristo para nos dar a salvação; a pomba simboliza o batismo no Espírito Santo; o cálice, que simboliza a cura divina; e a coroa, que simboliza a volta de Cristo para reinar eternamente. Vamos falar um pouquinho da Amy durante o período da Grande Depressão Americana, que foi o pós-guerra, né? Pós-Primeira Guerra Mundial. Então, nesse período, ela criou o sopão para alimentar essas pessoas que estavam desempregadas. Ela foi atrás de doações de cobertor, médico, dentista, comida, para aliviar um pouco o sofrimento dessas pessoas, né? Nesse período de guerra, um fato que me chamou a atenção, que em 1918, quando ela estava no início ali do ministério dela, houve uma pandemia mundial. A gripe espanhola, ela matou cerca de 500 milhões de pessoas pelo mundo todo. Coincidência, né, com o nosso período que estamos vivendo aqui. As pessoas, depois da Primeira Guerra Mundial, houve uma crise econômica terrível. As pessoas não tinham como se alimentar direito, muito desemprego. E por elas estarem debilitadas, enfraquecidas e desnutridas, isso colaborou com que elas ficassem mais suscetíveis a contrair esse vírus, o influenza H1N1, a gripe espanhola, terrível naquele período. Mas também foi um período de grande avivamento nesse período do pós-guerra e tantas pandemias que surgiram depois da Primeira Guerra Mundial, gente. E eu fico pensando aqui que realmente é em meio ao caos que o avivamento surge. Eu havia comentado ano passado com uma irmã, conversando, né? Eu comentei que eu acreditava no avivamento da nossa cidade. Aí a pessoa respondeu que, mas o avivamento ele só acontece depois do caos. Tem que acontecer um caos para as pessoas, para acontecer um avivamento verdadeiro, né? E estamos vivendo esse período de caos. O fato da gente estar isolado, estar em nossos lares, para que o avivamento ele aconteça dentro da gente, para a gente avivar outras pessoas, o avivamento tem que partir de nós, né? Reconhecimento dos pecados, dos erros, de tudo aquilo que a gente tem feito de contrário à vontade do Senhor. Às vezes, Deus nos chama para iniciar uma obra e a gente não dá ouvido à voz.
Muitas vezes a gente se fecha para o Espírito Santo tomar a direção da nossa vida e começar a trabalhar, através de nós operar em outras vidas. A simplicidade no nosso dia a dia. Eu fiquei pensando nisso, sabe, esses dias. E, e ao estudar sobre a Amy, ela era uma pessoa simples, que da sua maneira ela nunca deixou de pregar o evangelho, mesmo no período que ela foi severamente criticada, muita calúnia, ficou envolvida em escândalos, né? Os repórteres ficavam em cima da vida pessoal dela, atrás dos deslizes para poder fazer com que tudo aquilo que ela estava fazendo de bem fosse denegrido. Mas se a gente parar para pensar, quantos avivalistas, quantos filhos de Deus que entenderam o seu chamado, que foram pregar a palavra, que deram as suas vidas em prol do evangelho. Teve um período da vida da Amy que ela estava cansada de não ter um lugar para abrigar sua família, né? E aí em 1918, o Senhor fala com ela para ela ir para Los Angeles. E Deus afirma para ela que ela iria construir não só um templo para as pessoas, né, mas uma casa para ela também. E foi no ano de 1923 que o Angelus Temple foi inaugurado e comportava cerca de 5.300 pessoas e o seu limite máximo foi alcançado rapidamente. E o que eu achei interessante é que lá no Angelus Temple tinha uma sala de oração no modelo 24/7, gente. Lá também ela foi a primeira mulher a ministrar, pregar sermões através de rádio. Ela fundou também uma escola bíblica de missionários lá no Angelus Temple. E diz que ela pregava cerca de 21 cultos por semana, que dá uma média de que dá 2 cultos por dia, né? Então ela tinha a vida dela toda preenchida para a obra do Senhor. Então, houve um fato de um suposto sequestro que aconteceu no ano de 1926, cerca de 3 anos depois da fundação do Angelus Temple. E a Amy ficou desaparecida por volta de um mês e retorna, né? Só que as pessoas não acreditaram que ela tinha sido. Umas acreditaram que era um sequestro, outros acusaram ela de estar forjando um sequestro para conseguir dinheiro, enfim. O caso foi encerrado anos depois. Ela ficou um pouco abalada com isso, mas não deixou de pregar a palavra. Quando ela foi sequestrada, ela estava numa praia e, segundo ela, um casal a encontrou e pediu que ela fosse orar pela sua filha. Ela era uma mulher de oração, era o que ela sabia de fazer de melhor, né? Ela não ia negar a oração para ninguém. E foi nisso que aconteceu o sequestro dela. Então, ela continuou o ministério dela, sempre foi marcado por encontros de oração para cura.
ela já tinha passado um período de estafa, muitos cultos, a vida ministerial dela estava muito sobrecarregada. Então, ela começou a tomar remédios para dormir. E na noite de 26 de setembro de 1944, ela ministra o seu último sermão, vem para casa, toma os seus remédios para dormir e no outro dia ela não acorda mais. Ela foi encontrada em seu quarto com remédios espalhados pelo seu travesseiro, né? E foi constatada a causa da morte como uma overdose acidental por excesso de remédios, né? Então, gente, a última coisa que a Amy ela fez, o último dia de vida, foi realmente pregar a palavra. Do dia em que ela foi preenchida pelo Espírito Santo até o dia da morte, mesmo tendo dificuldades, mesmo com perseguição, mesmo com falhas, ela não deixava de levar a palavra, ela não deixava de orar, ela não deixava de curar quando ela tinha oportunidade. Um ministério marcado, né, pelas reuniões de oração, as reuniões, aquilo que ela recebeu naquela reunião de avivamento, ela passou para as pessoas. Uma pessoa conseguir deixar o público fascinado pela pregação durante 1h30, e ele ficou admirado com aquilo. Então, o ministério da Amy, para mim, assim, quando ela descobriu aquilo que está lá em Atos 2, né, que o Senhor deixou a promessa que nos últimos dias ele derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. Os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visão e os vossos velhos sonharão. Essa promessa é para nós. A Amy pegou essa promessa para ela, teve a experiência, foi preenchida como um rio impetuoso, um rio caudaloso, preencheu o interior dessa mulher. E ela passou a vida dela fazendo a obra do Senhor com excelência. Tudo aquilo que ela recebeu, ela não quis que parasse nela, como um rio que flui, né, no interior dela. As águas alcançaram tantas vidas para o reino do Senhor. Uma pessoa com falhas, com defeitos, como qualquer ser humano. Mas o legado que ela deixa, aquilo que ela fez de obra para o reino de Deus é impressionante. Pregou com júbilo, ela pregou a palavra com fé e ousadia, nunca visto naquele tempo em que ela viveu. Um tempo em que a mulher ela não tinha muita abertura à questão de pregar a palavra de Deus, né? Inclusive ela funda uma revista também, onde ela fala do papel da mulher cristã. Ela também criou a primeira rádio e consagrou no Angelus Temple uma sala de oração baseada no versículo orai sem cessar. Ela também foi autora de muitos livros. Ela criou 150 hinos, 13 óperas gospel. Ela foi uma das primeiras a inserir o jazz, né, nos hinos cristãos. O que eu posso falar da experiência de ter estudado é que o Espírito Santo ele quer derramar sobre nós, ele quer que a gente busque. Da mesma forma que a Amy buscou com intensidade e alcançou a plenitude do Espírito Santo, ele também quer que a gente busque isso. Ele está disponível a qualquer um que buscar por ele. E as maiores visões, as maiores promessas que ela teve do Senhor, as visões que ela teve uma visão
a visão dos 4 seres viventes lá de Ezequiel. Ela teve uma visão que o Senhor rogava por trabalhadores na seara dele. Então, assim, foi num momento de intimidade, foi no secreto, nunca foi em público. Foi sempre nos momentos que ela estava em oração, em busca pelo Senhor, é que ele liberava da porção para ela. Não é à toa que a gente tem sido chamada. Vá para o seu lugar secreto, busque, ore, se encontre, porque é no nosso lugar secreto que a gente não precisa usar máscara, né? É aqui no secreto que a gente se derrama diante do Senhor. É aqui que a gente mostra a nossa verdadeira natureza. E Ele nos entende. Não há como esconder do Senhor quando a gente está no secreto. É o nosso Pai e nós. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. E eu quero essa fonte, gente. Eu quero ser preenchida pela plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos disso em nossos dias. Amém? Muito obrigada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que Ele abençoe o próximo a apresentar o avivalista. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.